Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Neste vídeo, nós vamos começar a construir algumas figuras geométricas. A primeira delas será o prisma. Então, primeira coisa, já estamos aqui no GeoGebra, né? Com a janela gráfica, temos aqui, vamos tirar aquele plano inicial. Vamos construir o nosso plano. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é fazer para ter um plano, eu preciso de 3 pontos. Vou marcar aqui no 5, menos 5, 5. Agora vou vir aqui na construção de um plano. Plano construído por 3 pontos. Marco os 3 pontos, ele vai me construir esse plano verde. Agora vamos marcar um ponto aqui no eixo azul, aqui no 5 também. E vamos construir um plano paralelo a esse. Então, um plano paralelo, eu marco o ponto e o plano. E aí está. Vou colocar ele de cor laranja. Pronto. Então, nós temos esse gráfico, esses dois planos, certo? Agora, nós temos, eu vou só apagar esses pontos para não ficarem aparecendo, e nem este aqui. Então, nós temos o nosso plano aqui, no eixo. Eu vou até tirar o eixo para não atrapalhar a nossa visão. Pronto, temos os dois planos. Então, no plano laranja agora, eu vou construir um polígono. Então, vou pegar um polígono aqui e vou construir um polígono, um triângulo. Pronto, esse é um triângulo. Quando eu virar este plano, ó, o triângulo está no plano laranja. Eu venho e faço a projeção dele no plano verde. Ó. Aqui está ele no plano verde. Vou marcar os mesmos pontos aqui. Ele não vai deixar eu marcar de imediato esses planos. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos ver como é que ficaram eles aqui. Ó. Ele não aparece, tá vendo? Só fica lá em cima, EFG. Então, eu vou fazer o quê? Como ele não vai permitir, eu vou marcar pontos aqui do lado. Esse do lado F, esse do lado E, esse do lado G. Pronto, agora esses pontos existem. Faço polígonos deles. Ok. E agora eu posso arrastar o polígono para coincidir com o anterior. Ó. O H sobrepõe o F. Esse aqui vai sobrepor o E, que é o I. E esse vai sobrepor o J. Então eu tenho aquele polígono projetado no plano vermelho, ele também tem um polígono projetado igual ele no plano verde, ó, os dois polígonos. Então o prisma é a ligação desses dois polígonos. Então eu vou vir aqui e vou fazer um segmento de reta, ligando o E ao I, o F ao H, o G ao J. Pronto, ó, nós temos aqui um prisma. Então prisma é uma projeção, né, de um polígono, que é dessa base, que a gente chama de polígono da base, para o mesmo polígono em outro plano e toda essa região que ele ocupa. É como se fosse uma caixa aqui triangular. É claro, se ele tivesse 4 pontos, se a base fosse quadrada, ia formar um prisma de base quadrada. Se a base fosse um pentágono, ia formar um prisma de base pentágono. Mas esse é o nosso prisma. É uma caixa, uma embalagem aí em forma triangular, né? A gente tem até chocolates que tem esse formato. Então, agora é o seguinte, as dimensões e os cálculos deste prisma, elas são feitas usando como princípio a matemática básica. Se eu quero descobrir o comprimento desse segmento, eu calculo a distância de 2 pontos, o comprimento para a distância de 2 pontos. Deste também. Se eu quero calcular a área ocupada por ele, vai ser a área das suas faces. Calcular a área desse triângulo, multiplico por 2, que esse também é igual. Aí calculo a área desse lado, mais a área desse lado, mais a área desse lado. Então, eu calculo a área de cada uma das faces e somo. E o volume, basicamente, será a área da base multiplicado pela sua altura. É outro conceito que a gente também tem que lembrar. E esse tipo de prisma que nós temos aqui é o prisma reto. Por quê? A sua projeção aqui, ela para ser perpendicular. Deixa eu marcar aqui, vamos medir esse ângulo. Ó, este ângulo aqui está dando 99 graus, 89 graus. Então eu preciso mover um pouquinho para cá para ele dar os 90. Aí, praticamente um ângulo reto, ele tem que formar os ângulos retos. Mas o que acontece? Você pode ter um deslocamento, né, desses pontos. Por exemplo, eles virem para cá, ó.
Então, aqui a gente tem um ângulo de inclinação entre eles, ó. Tá vendo? E aí, ele passa a ser um prisma não reto, é um prisma oblíquo. Deixa eu fazer a projeção certinha para ficar todos os lados bacanas aí. Esse é um prisma oblíquo. Veja que o ângulo aqui diminuiu bastante, né? Não é mais 90, o ângulo de inclinação. Mas as medidas continuam a mesma. Ele continua sendo reto aqui, né? Opa. Aqui. Ele continua sendo reto nas suas bases. A única coisa que muda é a sua altura. O cálculo da sua altura agora não é mais a largura. Esse segmento que antes era a altura não é mais ele. A altura desse polígono vai ser uma projeção, né, uma reta perpendicular que passa por um dos pontos e atinge o plano. Então seria esse vermelho aqui. Deixa eu tracejar ele. Isso aqui seria a altura do nosso polígono. Então seria a distância daquele ponto até o ponto onde ele toca o plano aqui em cima. Então olha só. Então a distância, a altura realmente de um polígono tem mais a ver com a distância entre os dois planos do que com o que está aparecendo na figura. E aí vocês devem ficar atentos a esse detalhe, tá? Mas aqui nós temos o nosso prisma, ele oblíquo, e quando ele estava, deixa eu voltar aqui e tentar colocar ele na mesma projeção aqui, e ele vai ficar reto. Vou trazer ele aqui, vamos trazer ele aqui, aqui, pronto. Aqui praticamente ele é um reto. Então, esses são os dois modelos que a gente vai poder aprender aqui. Espero que tenha gostado. A gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!